Galera, vamos lá, começar mais uma aula. Hoje, direito administrativo, tá? Vamos tratar aí de atos administrativos. Atos administrativos. Já trabalhamos aqui sobre organização administrativa, vamos trabalhar agora. Trabalhamos também já poderes administrativos. Hoje vamos trabalhar atos administrativos, tá? A gente vai avançando. Pulamos aí apenas princípios, tá? Princípios a gente vai ver um pouco mais à frente. É um assunto que merece ser batido, mas mais um pouco mais à frente. Direito administrativo, a gente vai ver atos administrativos agora, depois a gente vai ver a responsabilidade civil da administração pública, vai ver controle, vai ver licitações e agentes públicos, tá? Esse vai ser o nosso conteúdo programático aí para os próximos meses para direito administrativo, tá? Isso sempre que a gente conjugando com os outros ramos de direito no decorrer da semana, como a gente vem fazendo. Hoje, o assunto de hoje é voltado para atos administrativos, tá? Professor, o que vem a ser os atos administrativos? Quando a gente fala em atos administrativos, eu falei isso com vocês lá no início, é a forma que a administração ela se exterioriza, ela apresenta-se ao administrado. Como que a administração pública se manifesta? Através de seus agentes. Esses agentes praticam atos administrativos. Lá ela se organiza para prestar serviço público para a gente, primordialmente. Além disso, nós entregamos poderes administrativos para que ela preste esse serviço com eficiência e ela presta esse serviço por meio de seus agentes, praticando atos administrativos, tá? Só para situar o que a gente vai ver hoje. Quando a gente fala em atos administrativos, mais do que vocês levarem esse conceito que está aqui para vocês, mais à frente vocês vão ver o que não é ato administrativo, tá? Por que, professor? Isso é importante? É importante. Acaba vindo questões de prova, FGV, FCC, o próprio CESP, quando vem de múltipla escolha, ele vem trazendo o conceito de ato administrativo, de fato administrativo, de ato político, normalmente dizendo esses atos aqui, todos são ato administrativo menos um, ou então, esses não são ato administrativo, só um que é, e você tem que marcar, tá? É importante vocês levarem esse conceito inicial. Mais do que estar se debruçando sobre esse conceito, a gente vai ver a aplicação dele em questão de prova. Conceito de ato administrativo. De forma técnica, o ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade. O que vocês têm aí? Somente a administração pratica ato administrativo, tá? Somente de cara já levem essa informação. Professor, um particular, um empresário ali que tem um comércio, ele não vai praticar ato administrativo? Não. Só a administração pública que pratica ato administrativo. Parece bobagem, mas já vi ser perguntado isso em prova. Ser afirmado e o candidato ficar ali em dúvida se ele diz que sim ou que não, tá? Somente a administração pratica ato administrativo. Agora, tomem cuidado. Falamos lá em organização administrativa que a administração pública é a União, os estados, município, DF. Essa é parte da administração. Também é administração, autarquia, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e seus órgãos. E seus órgãos. Isso aqui é administração pública. Cuidado. Quando vocês têm a ideia de, principalmente, o examinador gosta de colocar em prova essa galera aqui, ó. Terceiro setor. Terceiro setor não é administração pública. Levem isso para a vida de vocês e não errem mais. Terceiro setor não é administração pública. Logo, terceiro setor, não, a priori, em regra, ele não pratica ato administrativo. Tá? Certinho? Ali não seria ente? Ali onde? Ali União, Estados, Município, DF? Renan? Ô, Renan? Renan, seria ente aqui, União, Estados, Municípios e DF? Sim, são os entes federados, tá?
e lá nas pessoas da administração indireta, as entidades, tá? Isso é mera terminologia, tá? E seus órgãos. Isso que está aí acima, isso que está aqui, ó, isso aqui é Estado. Essa galera aqui pratica ato administrativo, tá bom? Levem isso. Então, notem que pratica ato administrativo, quem que pratica ato administrativo? A administração pública, só que também o particular pode praticar ato administrativo. O particular, esse particular que eu vou trazer para vocês aqui, não é aquele empresário lá do comércio local, tá? Não é aquela pessoa física ali comum que vai praticar um ato administrativo. De cara, somente a administração pública, mas também existem particulares exercendo função pública. Isso principalmente lá nas modalidades de descentralização por colaboração. Nós temos lá a figura dos concessionários, nós temos a figura dos autorizados e nós temos a figura dos permissionários. Nesses casos aqui, são particulares exercendo função pública descentralizada por colaboração. Nesse caso, nós vamos ter particulares que podem praticar atos administrativos, mas, em regra, os particulares não praticam ato administrativo, somente a administração pública. A exceção fica por conta dos concessionários, dos autorizados e dos permissionários de serviço público, tá bom? Professor, então é com isso que eu tenho que me preocupar? Por enquanto, entendam que a administração, somente a administração pública pratica ato administrativo, excepcionalmente o particular, quando está exercendo função pública, e ela é uma manifestação unilateral, é uma manifestação somente da administração pública. Porque se a administração pública se manifesta e precisa de uma concordância do particular, por exemplo, deixa de ser ato administrativo, vai passar a ser possivelmente um contrato que eu tenho ali não é mais uma manifestação unilateral, é uma manifestação bilateral. Ato administrativo, característica, somente a administração pública pode praticar, é manifestação unilateral de vontade da administração, tá? Sob regime de direito público, o que quer dizer regime de direito público? É um regime de desigualdade, de superioridade do poder público que impõe o seu ato administrativo ao administrado. Isso que quer dizer em regime de direito público, tá? Tem por finalidade imediata adquirir, resguardar, transferir, modificar, declarar ou extinguir direitos, tá? Basicamente, professor, me situei no que é ato administrativo. Situe-se principalmente o que não é ato administrativo, tá? Para não confundir na hora da prova, lembrem-se que nem tudo que o governo faz é ato administrativo. Vamos imaginar o motorista da Secretaria de Saúde chega com o carro, estaciona o carro ali em frente ao prédio da Secretaria de Saúde. Isso foi um ato da administração, praticado pelo seu agente, estacionar o carro em frente ao prédio. Mas isso não é ato administrativo. Não é um ato saído da administração pública visando extinguir, modificar ou alterar algum direito. Isso é um mero ato da administração. Tá? Então, vocês vão ver essa diferença em prova. O ato administrativo ele tem que ter uma finalidade ali de criar, de modificar, de extinguir direitos. Não é todo ato da administração que vai ser um ato administrativo. Por exemplo, teve um vendaval, arrancou umas telhas de uma escola, o diretor da escola vai lá e manda consertar esse problema lá na escola. É um ato da administração, mas não é um ato administrativo, tá bom? Basicamente isso. Então, entendam, não são atos administrativos, caiu na prova de vocês. Atos políticos, em que pese eles possam sair da administração pública, eles não são atos administrativos.
Atos políticos, exemplo de atos políticos, e é isso que vai cair na prova de vocês. Decisão da alta gestão do Estado, decisão do prefeito ali, a Câmara vai e aprova uma legislação, o prefeito tem que sancionar ou que vetar. A sanção do prefeito, do governador, do presidente é um ato político, por sua vez, não é ato administrativo. Declaração de guerra, estado de sítio ali, a parte do presidente, a parte política do presidente, não é ato administrativo. Portanto, atos políticos, os que mais caem em prova é sanção e veto de lei e declaração de guerra, não são atos administrativos, tá bom? Atos de direito privado. Vamos imaginar, quando o Estado vai lá e ele age como um particular, ele não exprime uma vontade ali superior, ele não impõe a vontade dele a um particular. Vamos imaginar, o Estado ele precisa colocar ali um posto de saúde, o Estado ou o município, um posto de saúde, e ele não tem uma sede própria do Estado. Ele vai alugar um imóvel para colocar essa repartição pública. Ali, quando ele está alocando um imóvel, ele está tratando ali atos da vida particular, como se fosse do direito privado. Nesse caso, também não é ato administrativo, tá? Os fatos administrativos são mera exteriorização de ações da administração pública. São eventos materiais ou naturais que não dependem de manifestação de vontade jurídica direta. Não tem um interesse jurídico. Construção de uma ponte, por exemplo. Vou lá, ponte. Morreu um servidor, estacionei o carro em frente ao imóvel. Tudo isso são atos ali que podem ser observados na administração pública. Entretanto, eles não são atos administrativos, tá bom? Quem está chegando aqui, meu Deus, hora dessa? Já foi. Seguindo, mais importante do que vocês levarem o que é um ato administrativo é vocês levarem o que não é um ato administrativo, porque é isso que vai confundir os senhores lá na hora da prova, tá? Ato político não é ato administrativo, atos emanados do direito privado, que é esse de negociação, e, por fim, os fatos administrativos. Nenhum desses é ato administrativo, tá? O próximo ponto é nós classificarmos os atos administrativos, tá? Nós vamos ter fundamentos, nós vamos ter aspectos para ter nossas classificações. Como, por exemplo, quanto ao aspecto destinatários, nós temos aí as nossas classificações, atos gerais e atos individuais, tá? Os atos gerais, eu pratico o ato ali e não possui um destinatário determinado, tem a finalidade abstrata. Como, por exemplo, ali, quando eu trato de leis em sentido amplo, por exemplo, um edital de concurso público ou um decreto regulamentar, não é uma lei formal do legislativo, é lei em sentido amplo. Ela rege uma determinada matéria. Só que quando eu publico um edital de concurso público, eu não estou visando atender uma pessoa específica. É uma norma geral e abstrata, vai atender muitas pessoas que se enquadram nos requisitos do edital, tá? Os decretos, da mesma forma, o decreto lá que regulamentou as proibições da Covid-19, ele não tinha destinatários ali, não, vai ser o fulano e o fulano e o fulano que serão destinatários desse decreto. Quem se enquadrasse naquela situação seria ali abarcado pelas normas que tinha nessa previsão, tá? Isso são os atos gerais. Nós temos ainda os atos individuais. Eles dirigem-se a situações ou pessoas específicas, produzem efeitos jurídicos no caso concreto. Por exemplo, a nomeação de um determinado aprovado, o Francisco, lá da Couve-Flor, para o cargo de policial militar. É um ato individual, tá? Não é mais um ato genérico. Tem um destinatário, certo? Uma licença para construir. A licença para construir vai atender quem? A pessoa que foi lá e requereu a licença. Tá bom? Quanto ao destinatário, leve o aspecto que eu estou classificando. Quanto ao destinatário, pode ser classificado em ato geral e ato individual. Seguindo, quanto ao alcance, tá? Eu vou ter atos internos e atos externos. Para a administração pública funcionar, eu tenho que ter todo o meu aparato estatal lá oriundo da nossa organização administrativa e dentro das organizações administrativas tudo tem que estar redondinho para que eu possa
apresentar para que eu possa disponibilizar um serviço a contento à população. Por exemplo, o policial militar, para ele ir para a rua fazer segurança pública, ele precisa ter viatura, ele precisa ter armamento, ele precisa ter EPI. Então, eu tenho os atos ali internos que produzem efeitos dentro da própria administração, compra de equipamento, funcionamento de um determinado setor, quem pode entrar, quem não pode entrar em determinada área ali da repartição, tá? Quais são os EPIs que têm que ser usados? Isso são tudo atos internos, são atos voltados para a atividade meio. Da mesma forma, nós temos os atos externos. Esses são ali o interesse primário da administração pública, atinge terceiros, fora da administração pública. Está voltado para a atividade fim, tá? Produzem efeitos após a publicação oficial. Vamos imaginar, se eu pratico um ato visando somente atingir ali os funcionários de uma repartição pública, se eu publicar esse ato ali no mural da repartição pública, atendeu ao princípio da publicidade. Entretanto, quando eu quero, vamos imaginar, um horário de atendimento ao público, não é mais de funcionamento para os meus funcionários ali da repartição, é de atendimento ao público. Eu estou envolvendo o público externo. Para isso, para ele ser eficaz, esse ato, eu tenho que publicar em um meio oficial. Ele não vai ter, não é condição eficaz eu publicar o horário de funcionamento somente dentro da minha repartição. Tá? Quanto ao alcance, atos internos e atos externos. Tá bom? Temos aí os conceitos também, que pode aparecer na prova de vocês, voltada para esse tema, a administração pública introversa e a administração pública extroversa. Essa atividade, a introversa, essa atividade interna. Desde que eu compro material ali para os meus funcionários da repartição trabalhar, EPI, que eu tenha ali um ambiente de trabalho a contento para que eles possam prestar um bom serviço à comunidade. A administração pública extroversa é voltada para a atividade fim, tá? O policial, se ele tem ali o EPI pronto, na administração pública, na função extroversa da administração pública, ele vai conseguir apresentar um serviço de segurança pública a contento à sociedade. Da mesma forma, eu tenho interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário sempre vai ser o serviço público, a prestação do serviço público. Interesse público primário, apareceu na prova de vocês, é a boa prestação do serviço público. Beleza? O interesse público secundário é essa atividade meio. Aqui, interesse público primário está voltado sempre para a atividade fim. O interesse público secundário está voltado para a atividade meio, tá? Apareceu na prova de vocês, vocês já vão saber o que é, tá bom? Dúvidas até aqui? Tá muito rápido? Vocês estão aí ainda? Tá assim o quê? Tá rápido? Ah, tá. Então tá rápido. Então vamos lá. Mais devagar. Nós falamos até aqui classificação dos atos administrativos, tá? Além de saber a classificação, pedir para vocês anotarem os aspectos, porque é isso que é perguntado também em prova. Por exemplo, aspecto, quando eu falo aspecto, é isso aqui, ó. Quanto ao destinatário, quanto ao alcance, isso é o aspecto que eu estou classificando, tá? Porque as questões de prova, elas ligam uma à outra. Por exemplo, os atos administrativos são classificados quanto ao alcance. Aí coloca uma classificação lá do destinatário, lá na forma de elaboração. Você acaba perdendo a questão, tá? Quanto aos destinatários, atos gerais e atos individuais. Quanto ao alcance, atos internos, atos externos. Falei para vocês da função administrativa, administração pública introversa, voltada para a atividade interna introversa,
E a administração pública extroversa, voltada para a atividade externa. Atividade externa é aquela voltada para o público, que vocês não confundam. A atividade voltada ao público que é o interesse primário da administração pública. É como se eu tivesse aqui, vamos aqui para o nosso caderninho de anotação, para a nossa parte de anotação. Eu tenho a atividade introversa. Introversa, vocês vão associar a interno. A atividade introversa, ela está relacionada ao interesse secundário. Por quê? De cara, quando eu falei para vocês lá da criação da figura do Estado, eu não criei Estado para atender o servidor público, tá? Eu criei Estado para atender a sociedade. Então, atender as demandas do servidor público é um interesse secundário, tá? É uma atividade introversa de interesse secundário. Por sua vez, eu tenho uma figura da atividade extroversa. Extroversa, vocês vão associar a externa. E a atividade extroversa ou externa, ela está associada, na verdade, ao interesse primário. Por quê, professor? Porque é interesse primário da administração pública. Criei a figura Estado para atender o público externo. Não foi o público interno da administração pública. Eu criei a figura do Estado para atender o cidadão, para atender o povo, que está externamente ao Estado. Certinho? Entenderam isso aqui? Posso seguir? Vamos seguir. Falamos quanto ao destinatário, gerais ou individuais, isso é classificação. Quanto ao alcance interno e externos, administração pública introversa e extroversa, interesse primário e interesse secundário, tá? Quanto ao regramento, tá? Quanto à vinculação, pode aparecer com esses dois nomes. Lá em poderes, nós falamos do poder, se não falamos, se não lembramos, vamos recapitular agora. Quando eu tenho um ato vinculado, o que eu tenho? Todos os atos, já levem isso para a vida de vocês, porque pegadinha clássica de prova, coloca lá que o ato vinculado é aquele que está previsto em lei. E o ato discricionário é aquele que não está previsto em lei. Balela. Todo ato administrativo só pode ocorrer pelo princípio da legalidade, tá? Se tiver previsto em lei. Então, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário estão previstos na lei. A grande diferença é que o ato vinculado, a lei já traz toda a descrição de como esse ato vai ser executado. O administrador que vai executar o ato, ele não tem margem de escolha. A lei diz que ele tem que fazer isso, depois isso, depois isso e depois isso. Já está tudo descrito na lei. Ele não tem margem nenhuma de escolher nenhuma das formas, nenhum dos requisitos do ato administrativo. Tá? Por sua vez, o ato discricionário, ele também está previsto na lei. Só que em algum outro momento, o administrador tem uma margem de escolha. O ato vinculado... Só um pouquinho. Vamos imaginar um ato vinculado. Tem na Lei 8.112 as sanções e as transgressões disciplinares que serão praticadas pelos servidores públicos. Tem transgressões lá que devem ser penalizadas. A lei diz que, se for praticada aquela transgressão, deve ser punida com demissão. Foi verificada que foi praticada aquela transgressão, não pode o administrador dizer, não, mas ele é um servidor bom, eu vou punir só com a suspensão. Não pode. Por quê?
porque a lei já diz que tem que ser punida como demissão. Isso é um ato vinculado, tá bom? Da mesma forma, tem pontos na lei que dizem que aquela transgressão, aquela específica transgressão, ela vai ser punida com suspensão de tanto a tantos dias. Vamos imaginar ali de 10 a 90 dias. Então, o administrador, ele já sabe, se o servidor praticar aquela falta, aquela transgressão, vai ser aplicada a ele uma suspensão. Isso a lei já diz. Só que essa suspensão pode ser de 10 a 90 dias. Essa margem de escolha o administrador tem porque a lei dá. Só que a lei já dá os parâmetros. O parâmetro mínimo e o máximo. Então, ele tem, dentro do parâmetro que a lei dá, uma margem pequena de escolha, ali de 10 a 90 dias. Um exemplo, tá? Isso é um ato discricionário. O ato vinculado é aquele que ele não tem margem nenhuma de escolha, mas ambos os atos estão previstos em lei. Então, não sejam pegos em pegadinha de que ato vinculado é aquele que está previsto na lei e o ato discricionário é aquele que não está previsto na lei. Isso é conversa para boi dormir. Tá bom? Dúvidas até aqui? Isso é classificação do ato administrativo quanto ao regramento. Temos alguma dúvida até aqui? Para a gente poder ir para o próximo? Não temos? Vocês estão muito calados. Beleza, então vamos seguir. Temos um novo aspecto agora para classificar o ato administrativo, quanto à formação de vontade, ou formação da vontade. De longe, essa é a classificação que mais cai em prova, tá bom? Então, tomem cuidado com ela. Quanto à formação da vontade, nós temos 3 classificações possíveis para o ato administrativo. Eles vão levar em consideração o quê? A vontade que é manifestada, tá? Vamos imaginar que para um ato ele ser criado, para ser ali confeccionado um ato, eu preciso da manifestação de vontade de apenas um órgão. Vamos imaginar uma licença para remover uma árvore. Eu só preciso do ato de licença da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a manifestação de vontade é só da Secretaria de Meio Ambiente, é de apenas um órgão. Quando o meu ato administrativo, para sua existência, para sua formação, ele depender da manifestação de apenas um órgão, eu estou diante de um ato administrativo classificado quanto à formação da vontade como ato simples, tá? Ato simples, ele é oriundo da manifestação de vontades apenas de um órgão, certo? Professor, vão me perguntar na prova o ato simples? Dificilmente. Dificilmente vão te perguntar sobre o ato simples, porque ele é fácil de identificar. A briga sempre vem no complexo e no composto, tá? O que é o ato complexo? Vamos imaginar que agora, nesse exemplo, eu disse que só precisava da manifestação da Secretaria de Meio Ambiente. No ato complexo, eu preciso, para a formação de apenas um ato, eu só vou ter um ato, preciso da conjugação da manifestação de vontade de mais de um órgão. Essa é a diferença clássica. No simples, é manifestação de vontade apenas de um órgão, para criar um ato. No ato complexo, eu preciso da manifestação de 2 órgãos para criar apenas um ato, certo? Ato complexo necessita da conjugação de vontade de 2 ou mais órgãos. Cuidado que a pegadinha já vem aí. Somente 2 órgãos. Preciso da conjugação da vontade de 2 órgãos? Não, de 2 ou mais órgãos. Pode ser 3 órgãos, tá? Para se formar o ato administrativo, tá bom?
Quando eu tenho, por exemplo, o exemplo clássico, deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês. O exemplo clássico é a investidura de um ministro do STF, tá? Aposentadoria também. Só que a aposentadoria é um exemplo mais complexo. Vamos para um mais tranquilo, para entender, tá? O exemplo clássico é a investidura de um ministro do STF. Como que é feita a investidura do ministro do STF? Para que alguém se torne ministro do STF, não basta a vontade apenas do presidente. O Lula vai eleger, vai nomear quatro ministros do STF. Não é bem assim. Não é bem só a vontade do Lula que importa. O que vai acontecer na prática? Vai ter a vontade de um órgão da presidência da República, o primeiro, que é o presidente indicar o nome. Vai ter uma vontade de um segundo órgão, que é o Senado Federal, sabatinar esse cara que vai ser indicado, lá fazer as perguntas para ele, saber se ele tem notável saber jurídico, saber a intenção dele. Tem o Senado, mais um órgão, eu já tenho 2 órgãos. E ainda o presidente retornar para o presidente e ele nomear, tá? Vamos dizer que eu tenho aí. Vai ver. Ricardo. Foi eu, né, Ricardo? Qualquer coisa manda no chat aí que eu não estou te ouvindo legal, não. Vamos lá. Investidura de ministro do STF, tá? Recapitulando, ele é indicado pelo presidente e é sabatinado pelo Senado. Aí volta para o presidente nomear. Eu envolvo aí pelo menos 2 órgãos, a presidência da República e o Senado, tá bom? Ricardo, desliga o teu microfone para nós. Oi. Tem uma manifestação da vontade de pelo menos 2 órgãos. Nós estamos falando do ato complexo. De 2 órgãos, da presidência da República, que indica o nome, do Senado, que sabatina esse nome. Isso para originar apenas a nomeação de um ministro do STF. A nomeação é apenas um ato, mas eu tenho a conjugação da vontade da presidência e do Senado Federal. Isso é um exemplo clássico de ato complexo. Eu tenho a conjugação da vontade, manifestação de vontade de 2 órgãos para criar apenas um ato administrativo. Certinho? Esse é o ato complexo. Ato complexo e o simples, eles estão ali mais próximos, tá? Ao contrário do que o nome possa parecer, porque a galera costuma misturar ali, não. O simples é uma vontade para criar um ato. O composto é 2 vontades para criar um ato. Na verdade, o simples, uma vontade, um ato. O composto, 2 vontades, um ato. Tá bom? O exemplo que o Emanuel trouxe, a aposentadoria. Toda aposentadoria, ela deve passar pela manifestação do órgão previdenciário, por exemplo, do Estado do Acre, os servidores do Estado do Acre, vai passar pelo Acre Previdência e deve ser também manifestada a vontade do Tribunal de Contas do Estado, tá? Para que a aposentadoria se consolide. O STF e o STJ já entenderam que a aposentadoria, seja da União, do Estado, dos municípios, é um ato complexo, tá? Porque conjuga a vontade do órgão previdenciário mais a vontade do Tribunal de Contas respectivo. Então, é um ato complexo, tá? Os exemplos que costumam vir em prova é a investidura do ministro do STF e a aposentadoria, tá? Apareceu esses 2, taca ato complexo, tá? Na classificação. Por fim, nós temos aí o ato composto. O ato composto, existe uma vontade principal, vai haver 2 vontades, tá? Uma vontade principal, quando é manifestada essa vontade principal, o ato já nasce. Então, o ato composto, ele é criado apenas pela manifestação de uma vontade, a principal. Só que para ela ter a eficácia, para ela gerar os efeitos que se pretende, eu preciso de uma confirmação por uma outra vontade de outro órgão. No ato composto,
existe uma vontade principal, que já cria o ato, já dá existência para o ato, e depende de uma vontade acessória, um segundo ato para se tornar execuível ou produzir efeitos. Aqui nós temos dois atos, um que comanda e o outro que apenas ratifica a prova homologa. Isso tem que ficar claro para vocês. Ainda não vi uma questão falando de ato composto que não traga um desses verbos que tem aí, tá? Aqui, ó, ratificar, aprovar ou homologar. Professor, qual é a dica de prova? Se vier na questão de vocês ato composto, vai vir que tem uma vontade principal e uma segunda vontade, manifestação de vontade, que ratifica, aprova ou homologa. Apareceu ratifica duas vontades, sendo que uma é principal e a outra só ratifica, homologa ou aprova, é ato composto. Apareceu que são duas vontades que precisam se conjugar para criar um ato, para criar. Lembra aqui que no ato composto, quando a vontade principal ela se manifesta, o ato já foi criado. Lá no complexo, para ele ser criado, eu preciso da conjugação das duas vontades. Tá? E a dica de ouro é aparecer na questão de vocês uma vontade principal e a outra que ratifica, homologa ou aprova, para ser ato composto. Tá bom? Dúvidas até aqui? Vamos lá, quer que repita? Sem manifestação, vou entender que está tudo bem. Por fim, a última classificação leva em consideração o aspecto do objeto. Prerrogativas. Vocês vão ter atos de império, é aqueles praticados com supremacia do interesse público sobre o particular, tá? Uma desapropriação, uma imposição de multa, tá bom? Temos os atos de gestão, a administração atua em pé de igualdade. Eu não me coloco, administração pública, não me coloco em situação de desigualdade, eu não imponho nada ao particular. Nós chegamos a uma negociação ali para determinado fato. Por exemplo, um aluguel de um imóvel, tá? Atos de expediente são aqueles atos ali de mera organização, movimentação interna de processo, tá? Arquivamento, recebimento, as fases ali internas de processos dentro da administração pública são atos de expediente, tá? De longe, isso aí não aparece muito em prova. O que pega muito mesmo é ali o complexo e o composto, tá? Avançando um pouquinho, eu tenho uma figura das espécies de atos administrativos. Cuidado, que isso aqui é um assunto que também costuma vir em prova, tá? As espécies de atos administrativos dizem respeito ao conteúdo e à finalidade do ato. Para memorizá-las, o mnemônico mais famoso e eficaz é o NONEP, tá? NONEP, normativo, ordinatórios. Três o que, Nixon? Nada? A galera tá demais hoje, hein? Ai. Foi digitar no celular e digitou no chat, foi? Vamos lá. Espécies de atos normativos. Perdão, de atos administrativos. Nós temos ali o NONEP, os atos normativos, os atos ordinatórios, nós temos os atos ali negociais, os atos enunciativos e nós temos os atos punitivos. Esse é o nosso NONEP, tá? Nossos atos normativos são aqueles atos que estabelecem regras gerais e abstratas. Isso daqui tá intimamente ligado ao poder normativo, tá? Atos normativos existem em função do poder normativo que nós damos para a administração pública. Essas normas aqui não são leis lá do legislativo, tá? São atos normativos, aqueles secundários, os decretos, regulamentos, instrução normativa, regimento, resoluções, tá? São atos que estabelecem regras gerais e abstratas para a correta aplicação da lei. Eles não têm destinatário específico, é por isso que eles são gerais
e abstratos. Valem para todos que estiverem naquela situação. Apareceu na prova de vocês. E como é que isso vem em prova, professor? Ah, o decreto, por exemplo. Um decreto é exemplo de um ato. Aí vai vir lá, normativo, enunciativo, negociais, ordinatórios e punitivos. Aí você vai marcar, tá? Basicamente isso, não tem muito o que enfeitar aqui em atos normativos, tá? Os atos ordinatórios são aqueles atos internos que visam disciplinar o funcionamento da administração e seus agentes. A organização interna decorre do poder hierárquico, tá? Uma portaria nomeando um servidor em determinado, classificando um servidor em determinada repartição, os circulares dizendo como que vai ser o funcionamento das atividades no final do ano, ordem de serviço, como que vai ser a operação de carnaval, tá? Ofícios ali que levam inúmeros ali assuntos, memorandos e instruções, tá? Cuidado para não confundir isso aqui com instrução normativa, tá? O único ponto que pode causar algum desgaste aí em prova para vocês é quando ele traz um ponto específico ali e você não sabe se é um ato normativo ou se é um ato ordinatório, tá? Se visa estabelecer atos gerais e abstratos para fiel execução da lei, é ato normativo. Se visa organizar internamente, isso a questão normalmente deixa claro que foi uma instrução visando organizar internamente o funcionamento de tal repartição, é exemplo de ato, isso aí vai ser ordinatório, tá? Fiquem espertos. Os atos negociais, o que são os atos negociais? Eles ocorrem quando a administração pública manifesta sua vontade em concordância com o interesse particular. O particular vem procurar a administração pública, manifesta o seu interesse e para que ele execute aquele objeto que ele está interessado, precisa de uma concordância da administração pública. O Estado, a figura Estado, ela cria ali uma negociação entre o Estado e o particular. O Estado negocia a liberação de uma atividade ou uso de um bem. Os exemplos mais clássicos e que despencam em prova é a licença. Apareceu licença? Licença é um ato negocial. De longe, é o exemplo que é mais cobrado em prova. Apareceu licença, é ato negocial, tá? Mas é só licença? Não. Vocês têm licenças, vocês têm autorizações, permissões, admissão, visto, homologação, tudo isso é manifestação de um ato, isso é exemplo de um ato negocial, tá bom? Temos os atos enunciativos, tá? Os atos enunciativos, eles não contêm ali um conteúdo decisório, não contêm uma decisão, uma manifestação de vontade da administração. Eles apenas atestam ou certificam ali um fato que já é de conhecimento, ou é possível conhecer pela administração pública. Os exemplos mais clássicos são as certidões, atestados e pareceres. Qual normalmente o que vem em prova? Vem falando, a certidão é classificada como um ato. Aí você vai ver que é um ato enunciativo. O parecer da mesma forma, e o atestado. Uma dúvida célebre de aluno é qual é a diferença de um atestado e uma certidão? De uma certidão, um atestado. A certidão é uma manifestação ali, um registro da administração pública sobre um fato que já consta nos assentamentos públicos. Esse fato já consta nos assentamentos ali de registro público. Já é de conhecimento da administração. Vamos imaginar uma certidão de inteiro teor de um imóvel. Já está lá no registro público de imóvel as características desse imóvel, os confinantes, o tamanho do imóvel, a localização, já está tudo lá. Só vai ser lavrada uma certidão, ser extraída esses dados que já constam nos assentamentos públicos e entregue para o solicitante. Tá? O atestado, ele ainda não consta nos bancos de informação da administração pública. Um agente público normalmente vai ao local, faz a análise
do fato que está sendo apresentado e ele atesta que aquele fato aconteceu e foi daquela forma. Preciso ali da manifestação da administração pública através de um agente para que ele registre e leve para o assentamento agora que aquele fato realmente aconteceu, tá? Normalmente, ali é um atestado os atestados da Defesa Civil. Defesa Civil vai em um imóvel, o imóvel rachou de cima a baixo. Essa informação ainda não está lá no banco de dados da prefeitura. A Defesa Civil, o técnico da Defesa Civil vai até o local e vai verificar e vai atestar que aquela casa está imprópria para moradia, tá? Essa é a diferença prática da certidão para o atestado, tá bom? Alguma dúvida até aqui? E ambos são atos enunciativos, tá? Sem dúvidas, vamos seguindo. Por fim, nós temos os atos, isso são espécies, estamos tratando de espécies de atos normativos, os atos punitivos, eles são fáceis de identificar. Eles extraem, eles manifestam uma punição. São atos que impõem sanções aos servidores públicos por faltas funcionais ou a particulares por infrações administrativas. Isso aqui não está associado ao poder disciplinar, tá bom? Esse aqui meio que mistura os dois, poder disciplinar e o poder de polícia. Por quê? Os atos punitivos, eles englobam tanto as punições oriundas do poder disciplinar, que são para os servidores ou particulares com vínculos específicos com a administração, como também engloba as sanções aos particulares através do poder de polícia, tá? Exemplo, uma multa, uma interdição, uma suspensão, demissão, suspensão, advertência de um servidor, cassação de licença. Isso tudo é ato punitivo, tá bom? Dito isso, o nosso próximo ponto são os elementos do ato administrativo. Alguma dúvida sobre espécies do ato administrativo? Não, tem alguma coisa errada com vocês. Está acontecendo? Vocês silenciaram a aula, então só ouvindo aí é. Tá rápido como, mulher? Tu tá no delay, ainda tá na virada ainda aí. Vocês não precisam anotar o que tá no material, não, galera. O material vai ser fornecido a vocês, pelo amor de Deus. Preste atenção no que eu tô falando. Sabe? Deixa eu tu perder tu ficar fora de uma vaga porque tu errou uma de direito administrativo. Aí tu vai saber. Dúvidas quanto a espécies? Vamos avançar. Chegamos a elementos do ato administrativo, tá? Alguns doutrinadores também usam como requisitos do ato administrativo. É o nosso COFIFOMOB, tá? Competência, idade, forma, motivo e objeto, tá? Motivo, não é motivação. Os requisitos são componentes essenciais que dão validade ao ato administrativo. Se faltar algum deles ou se algum tiver viciado, o ato pode ser anulado. Daí vocês já tiram. Não existe ato administrativo se tiver algum defeito nos requisitos, tá bom? Ah, mas ele pode ser convalidado, pode ser, se ele é anulável, pode ser corrigido. Isso é assunto para mais para frente, tá? Mas entendam, um ato para ele ter eficácia no mundo jurídico, todos esses requisitos precisam estar satisfeitos na forma que a lei exige, tá bom? O primeiro deles é a competência. A competência é dada por lei.
Eu tenho uma autoridade e quando ela é nomeada num cargo público, como se eu entregasse para ela uma carta de competência, uma carta de poderes. É isso que você pode fazer. E é isso que é um poder-dever. Isso você pode e deve fazer. Essas são suas competências nesse cargo, tá? A competência já é dada por lei. Ela é irrenunciável. A lei traz, não pode chegar, não, eu não quero essas competências aí, eu quero outras. Negativo. Tá aqui, quando você assumiu o cargo, as competências desse cargo já existiam, tá? Ela é irrenunciável. Ela é também imprescritível. O que é imprescritível? Eu não perco a competência que está nessa carta que me entregaram quando eu assumi o cargo, se eu não exercer essas competências. Tem lá um rol de 100 competências. Eu preciso estar exercendo todo o tempo as 100 para que eu não perca essas competências? Não, ela é imprescritível, tá? Além disso, a competência é irrenunciável, ela é imprescritível, ela é improrrogável. Vamos imaginar, a pessoa começa a exercer uma competência que não é dela. Ela exerce uma vez, exerce duas, e como ela vai exercendo uma, duas, três, quatro vezes, ela imagina, não, eu posso prorrogar aqui essa minha competência, porque eu estou exercendo ela várias vezes. Por quê? A competência é prorrogável, negativo. A competência é improrrogável. Ela não vai entrar para o seu rol de competências só porque você está exercendo aí muitas vezes, tá bom? Ela é improrrogável, ela é imprescritível, eu não perco ela se eu não exercer, ela é irrenunciável, não pode chegar, tá aqui meu rol de competência, e eu dizer que não quero, e ela também é improrrogável, tá bom? Quando eu tenho uma figura de um vício de competência, tá lá, eu pratico um ato que não estava no meu rol de competências, eu tenho um vício que eu chamo ali de excesso de poder, tá? Vimos isso lá em Poderes, tá bom? Então, excesso de poder. Quando o vício é de competência, eu pratiquei um ato com abuso de poder na modalidade excesso de poder, tá bom? Ou usurpação de função. O nosso segundo requisito, ou segundo elemento, é a finalidade. A finalidade é o objetivo que a administração quer alcançar. Deve ser sempre o interesse público, finalidade geral, e o objetivo específico na lei para aquele ato, uma finalidade específica. Eu gosto de usar sempre a duplicação da via, tá? Duplicação da via, quando eu vou e decido duplicar uma via, é porque o trânsito ali não tá fluindo como deveria. Então, a minha finalidade geral com a duplicação da via é atender o interesse público. E a minha finalidade específica com aquele ato é melhorar a fluidez do trânsito. Eu tenho uma finalidade geral que vai ser sempre o interesse público e tenho uma finalidade específica que é a finalidade pretendida com aquele ato. Nesse caso, a fluidez do trânsito, tá? Quando eu tenho um vício nesse elemento finalidade, eu tenho o que nós chamamos de desvio de poder ou desvio de finalidade, tá? Tem os dois vícios que mais caem em prova, é o de competência e finalidade, que são dos dois primeiros requisitos, tá? Nesse caso, se eu tenho um vício de finalidade ou de competência, eu vou ter a figura do abuso de poder. Quando eu tenho a figura do excesso de competência, eu tenho a figura do excesso de poder, vício de competência. Quando eu tenho uma figura do desvio de finalidade, eu tenho a figura do vício, desvio de poder. Tá? Desvio de poder, vício de finalidade. Excesso de poder, vício de competência. Tá bom? Então vamos seguir. 3. O nosso elemento 3 é a forma. É o modo pelo qual o ato se exterioriza. Como, por exemplo, a lei pode trazer que a tal ato será escrito, ou tal ato pode ser oral, tá? Então, é a forma que trouxe para o ato. Ou tal ato, vamos imaginar, a nomeação de servidor público deve ser na forma decreto. A pessoa vai lá e nomeia um servidor público através de portaria. Não é a forma exigida pela lei. Então, eu tive aí um vício de forma, tá? É a roupa que vai vestir
o ato administrativo, tá bom? É o modo pelo qual o ato se exterioriza, como ele aparece para o mundo. No direito administrativo, a regra é a forma escrita, tá bom? A forma, se eu não tenho uma forma prevista em lei, eu posso usar qualquer forma, tá? Mas se eu tenho uma forma prevista em lei e eu uso outra, aí é vício de forma, tá bom? Dúvidas até aqui? Seguindo, quarto elemento. O quarto elemento é o motivo. O motivo é diferente de motivação. Tá bom? É a situação de fato de direito, tá? Duplicação da rua que eu falei para vocês aí. Qual é a situação de fato? Situação de fato é que se eu duplicar a rua, eu vou melhorar a fluidez do trânsito e vou atender o interesse público. Isso é uma situação de fato que eu tenho para praticar esse ato, que me fundamenta praticar esse ato. Da mesma forma, lá na lei de adequação viária ou no plano diretor da cidade, tem uma autorização que me diz que eu posso até desapropriar os imóveis que estão ali do lado da rua para poder duplicar, para poder atender o interesse público. Essa autorização legal que está lá na lei é ali a minha situação de direito, tá bom? Então, quando aparece pressuposto de fato, pressuposto de direito para a prática do ato, situação de fato, situação de direito para a prática do ato, pode marcar na prova como sendo o elemento motivo, tá? O meu quinto e último elemento é o objeto. O objeto é o conteúdo, é o efeito jurídico imediato que o ato produz, é o que o ato faz. O exemplo que eu trouxe para vocês, no ato de demissão, o objeto do ato de demissão é a extinção do vínculo do servidor com o Estado. Tá? Aí, apareceu na prova de vocês, o conteúdo do ato, exteriorização do ato administrativo, pode marcar como elemento objeto. Tá bom?